Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem repercutido muito nas redes sociais, na internet, que é o transplante capilar e a questão da queda de cabelo. Para isso a gente vai conversar com o especialista, Dr. Domingos. Muito obrigada por vir novamente conversar com a gente sobre esse tema que tem repercutido tanto na internet. Tá bom, eu que agradeço, aí o Jeito Goiano, fica a dica pela oportunidade novamente. Dr. Domingos, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é o transplante capilar, se ele é a mesma coisa do implante que o pessoal falava antigamente. Na realidade, o transplante capilar, o implante capilar ainda são nomes usados, mesmo o implante capilar, muito usado, para definir a mesma coisa. Mas o correto é transplante capilar. E por quê? Porque você vai retirar de uma região e transplantar em outra, ou seja, vai transportar esse folículo, essa raiz para outra região. Implante, no caso, foi usado há muito tempo atrás, que seria você pegar fios sintéticos, ou seja, você comprar um fio sintético e colocar na pessoa, não seria da mesma pessoa. E por que não é o correto? Porque não se usa mais esse tipo de fio, esse tipo de implante, porque ele foi considerado um insucesso, não deu certo por causa da rejeição. Por isso que a gente fala, eu posso fazer o transplante? Depende da área doadora, porque a gente não consegue pegar fios sintéticos. Então, é como se o transplante ele fosse uma evolução já da medicina. Sim. E quando que o transplante ele é recomendado? Porque não é qualquer pessoa que pode fazer. Qualquer pessoa que tenha a possibilidade de fazer, ou seja, que tenha área doadora e necessidade, pode fazer o transplante capilar. E quando que há essa necessidade? Eu tô sentindo que eu tô ficando careca, vou procurar um especialista. Quando que eu posso fazer, então? Antigamente, tinha algumas pessoas falavam, vamos esperar aí ter 30 anos, isso a gente falando no caso dos homens, da calvície. Hoje o que a gente observa é o quê? Devido a alguns aspectos, inclusive o cotidiano, as pessoas estão ficando mais calvas precocemente. Você vê pacientes aí, às vezes, com 21, 22 anos, com uma área grande. Teoricamente, o ideal é fazer um transplante por volta dos 24, 25 anos, onde eu já tenho um desenho definido do meu cabelo. No caso dos homens, já tem a barba, então você já consegue o quê? Fazer uma harmonia. Porque como hoje se fala harmonização facial, ou um nome mais apropriado, naturalização, que a harmonização ficou aí muito vandalizado, você tem que ver a harmonia, a naturalização do rosto. Aí tem que ver se a barba já está perfeita, se o cabelo já está no tamanho ideal, porque o cabelo de criança é uma coisa, quando você começa a entrar na idade adulta, ele muda. O cabelo muda. Então o ideal seria essa idade, mas como a gente tem pacientes aí com 21, 22 anos, muito calvo, vai fazer o quê? Então mudou um pouco essa perspectiva. Então tendo área doadora pode ser feito. E lembrando que o transplante não é só para calvície, a gente pode fazer um transplante também por uma questão de recuperação de um acidente, por uma lesão cicatricial, não necessariamente só por estética. Só porque a pessoa é careca. Doutor, outra dúvida que tem surgido muito é a questão da queda de cabelo. Existem tipos diferentes de queda de cabelo? E que pode levar a calvície, por exemplo, ou causar alopécia? Sim, na realidade existe uma diferença. Vamos lá. Queda de cabelo é uma coisa, calvície é outra coisa. E alopécia é outra coisa também? Calvície é um tipo de alopecia. Entendi. Tá? A calvície é a alopecia androgenética, que é a mais comum, que é o que as pessoas falam, vai ficar careca. A androgenética vem dos hormônios e da genética. Tanto homens quanto mulheres têm. Óbvio que homens, numa frequência muito maior, que 70% dos homens tendem a ter algum grau de calvície, e as mulheres a 20%, 20 e pouquinho, num mais tardar de idade. O homem já começa precocemente. Queda de cabelo, todos temos. O nosso cabelo cai e nasce. Entendeu? Todo mundo tem queda de cabelo. Quando você nasce, o seu cabelo é uma penugem. Ele cai e depois vem pelo terminal que vai continuar pro resto da vida. E quando essa queda de cabelo é uma doença, tem que se preocupar. Aí alguns aspectos.
se realmente está caindo mais do que você está acostumado. Porque cair sempre vai cair. Um pouquinho cai, às vezes você está... Mulheres, pós-gestação, cai muito. Isso alguns medicamentos. Alguns medicamentos, o Covid, algumas inflamações, o próprio estresse pode fazer essa queda, que se chama eflúvio telógeno. É uma queda do fio, teoricamente sem alteração da raiz, ou seja, passada essa fase, o fio volta a nascer. É igual a mulher. Tem a pós-gravidez, passa uns 4, 6 meses, você vê que o cabelo volta a desenvolver. Então é diferente. Queda de cabelo, de calvície, e a diferença de queda de cabelo normal de queda de cabelo para alguma patologia. Como saber? Está caindo mais do que estou acostumado, vou no médico para ele saber se é uma queda patológica, se é uma calvície, se é uma alopecia areata, se não é, tem um monte de coisa. E observar se esse cabelo está caindo mais que o normal, que é o que o senhor disse, e se está nascendo, né? Também isso, é um ponto que a gente precisa observar. Aí já vem a calvície, uma outra coisa preocupante. Está caindo muito, mas não está mudando o cabelo? Mesmo assim, tem que ir no médico, porque está caindo muito. Não está caindo nada, mas você olha no espelho, minha testa está aumentando. Ou vai aparecer um buraco aqui, aparecer uma falha. Tem que ir no médico. A falha pode ser o diagnóstico de uma alopecia areata, que é uma inflamação do folículo que faz uma perda rápida. O aumento da testa ou as entradas pode ser um diagnóstico aí do início da alopecia androgenética, que é a calvície. E aí o médico vai definir a melhor conduta. Isso aí depende também de cada pessoa, né? Depende de cada cada sintoma, do que a pessoa apresenta ali. Por isso que tem que ir no médico. Tá sentindo que tem algo diferente? Procura um médico. É mais fácil. Doutor, e em relação ao tratamento? Porque são motivos diferentes, né? Eu vejo muita gente falando assim, meu cabelo tá caindo, vou tomar uma vitamina que eu vi na internet. Essas vitaminas funcionam mesmo? Dependendo do caso, sim. Se for um eflúvio telógeno, que é uma queda transicional, vamos falar aí da mulher pós-gravidez, ou às vezes em um período de estresse passageiro, sim, ajuda. Você está levando mais nutrientes. Aquelas gominhas. Você está levando mais nutrientes para os seus cabelos, teoricamente eles vão crescer mais rápido e vai dar uma disfarçada nessa queda. Como eu disse antes, eu não falei que passado um tempo não volta ao normal, e acaba voltando ao normal mesmo se a pessoa não fizesse nada, né? E quando ela vai no médico, não se autodiagnostica com queda de cabelo, não toma remédio por si só, quais são os tratamentos que normalmente são feitos para essa queda de cabelo? Aí depende. Se for uma queda de cabelo, que é o eflúvio telógeno mesmo, queda do fio, aí normalmente a gente pede os exames para ver o quê? Se tem alguma causa patológica. Se é uma alteração da tireoide, se é uma alteração hormonal, se tem aí alguma alteração até mais rara, mas pode acontecer de uma hipófise, às vezes até mesmo tumor, mas é muito raro isso, tá? O mais comum, tireoide, deficiência de ferro, deficiência de zinco, esse tipo de coisa. Aí você fazendo esse diagnóstico, feito esse tratamento, se resolve. Ok, os exames estão normais, aí sim procurar pesquisar estresse, fases, se a mulher está grávida, se o homem está num período aí um pouquinho com alguma outra patologia associada, medicações, e aí tentar controlar uma anamnese. Tá? Doutor, primeiro lugar, a anamnese. Feito a anamnese, depois disso os tratamentos. Os tratamentos que aí varia. Medicação, vitaminas, tecnologias, laser, mesoterapia, MNP, PRP, tem uma série de coisas que aí o médico vai definir as etapas que devem ser feitas. E o que é melhor para cada paciente também. Para cada paciente tem. Pra gente finalizar, a gente gosta sempre de dar uma dica para quem tá em casa. Então eu queria que o senhor desse uma dica para quem tá percebendo ali que o cabelo tá caindo mais que o normal. O que o senhor fala para essa pessoa? Vou dar duas dicas, uma para homem, outra para mulher. Tá. Normalmente o homem, ele demora um pouquinho mais para se situar na questão de queda de cabelo, tá? Não é muito atento a isso. Não é muito atento. E o que acontece? Mas o homem é aquilo que eu falei, a calvície. Então o que ele tem que se atentar? Tamanho da testa, começou a dar uma entrada, começou a perceber coroa, rarefações, ou seja, perda. Ele olhar no espelho e ver que está abrindo, está vendo mais o couro cabeludo. Ou antes ele passava o gel, não via nada. Agora ele passa o gel, aí parece que tá mais meu ralo, cabelo está né? mais fino, mais ralo. Já procurar um médico, que pode ser o início de uma calvície. Mulheres, como tem tendência a ter menos calvície, mais queda, aí no caso observar. Acordei, travesseiro, tá tendo cabelo? Tá tendo mais cabelo que o normal? Opa, vou no médico. Porque cair no banho, mulher, olha a diferença do seu cabelo pro meu. É óbvio que você vai
3 fiozinhos seus vão se enrolar, vai dar um chumaço lá, você vai se desesperar. No caso de um cabelo menor, às vezes não é. Então, começou a ver que está aumentando aquilo que ela está acostumada, também procurar um médico. Pela casa também, né? Pela casa, você está ficando. Ali. E falhas, né? Existem outras patologias que hoje em dia estão aumentando muito, que são as lesões cicatriciais. Essas lesões cicatriciais, elas são muito difíceis de diagnosticar. Mas normalmente é mais comum em mulher e começa com uma perda aqui da costeleta, a sobrancelha começando a afinar, umas bolinhas no rosto, então muitas vezes você não se atenta. E isso pode ser um sinal de uma lesão cicatricial, que nesses casos aí sim é muito mais preocupante que um eflúvio e que uma calvície, porque ela não tem uma cura definida. E o que é essa... Alopecia cicatricial? Isso. Mais comum, frontal fibrosante. É uma doença que virou uma pandemia depois da década de 90, tá? Ainda não está bem definida. O que é? Uma doença que causa a destruição do folículo, porque o próprio organismo ele começa a achar que a raiz do seu cabelo é um corpo estranho. Aí ele rejeita. Ele rejeita. É igual lúpus, essas doenças autoimunes. Ele começa a rejeitar aquilo. E tem uma causa de por que esse boom, assim, de... Existem algumas teorias que podem estar associadas com o cotidiano, aí entra excesso de sol, estresse, alimentação com mais coisas aí não saudáveis. E tinha uma teoria aí dos próprios produtos químicos, protetores solares, maquiagens que mulheres usavam, acabavam passando mais na região dos pelos, e algum desses produtos podia desencadear algo que ela já tinha uma predisposição. Então, essa pode ser as possíveis causas. De surgir mais casos a partir da década de 90. Perfeito, doutor. Muito obrigada. O programa está sempre de portas abertas para a gente discutir. Acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto. Acho que ainda tem muita dúvida. Sim, então, são várias coisinhas que vão aparecendo. É isso, o programa está aqui de portas abertas para o senhor. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.